Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Lima, sou engenheira eletricista e vou estar com vocês nessa disciplina de eletricidade aplicada. Eu ministro aula no curso de Engenharia de Controle e Automação na disciplina de Qualidade, Energia e Eficiência Energética, como também já ministrei aula no ensino médio. Alguns de vocês podem até já ter me visto aí pelos corredores da escola e tal. Então, eu peguei esse desafio de estar ajudando vocês a concluir, finalizar, integralizar essa disciplina. O que acontece? Eu elaborei esse plano de trabalho de exercício domiciliar, onde a gente tem que integralizar 75 aulas de 50 minutos para poder concluir, terminar aí as etapas. Dividir o período de tempo que nos resta em 6 etapas, como também dividir o conteúdo. Nessa primeira etapa, que vai a partir de hoje até sexta-feira, a gente tem que concluir 18 aulas de 50 minutos. Eu não vou dar as 18 aulas de 50 minutos, mas vou passar exercício que equivale a essas 18 aulas de 50 minutos para a gente estar complementando a carga horária. Então, eu vou começar com vocês na associação de resistores, sucessão série, paralela e leis de Kirchhoff, tá bom? Então, eu peço já desculpa a vocês também, porque eu tô com um pouquinho de alergia devido a esse mau tempo, tá bom? Mas espero que a gente possa estar conseguindo aí trabalhar junto. Como que eu vou estar fazendo para proceder com essa disciplina? Eu vou gravar sempre as aulas de teoria, postar no YouTube, tudo organizado no sistema chamado Moodle, que é nesse Moodle que vai ser como se fosse a nossa sala de aula virtual. Vocês que são da engenharia de computação sabem até melhor que eu. Então, eu gosto desse sistema porque vocês fazem no seu tempo livre, não tem um horário específico que a gente vai reunir, bater papo, não precisa disso. Vocês fazem no seu tempo livre, através da plataforma vocês postam os comentários e a gente vai estar respondendo na próxima aula, porque eu vou estar gravando os vídeos semanalmente, na próxima aula e auxiliando vocês, tá bom? E qualquer pergunta vocês podem estar falando comigo, já vou disponibilizar até para a coordenação de vocês meu telefone particular para incluir no grupo de WhatsApp, para a gente estar falando junto. Como que é a questão das atividades? Cada aula a gente vai ter uma lista de exercício referente àquele conteúdo para ajudar a fundamentar a teoria que foi ensinada. Dessa forma, vocês vão estar resolvendo essa lista de exercício, gerando um PDF pelo celular, tem aplicativo de PDF Scanner que você vai tirando fotos e ele vira um PDF, só que tem que ser legível, tá? E você vai postar isso na plataforma Moodle. Por que tem que ser legível? Se você escrever com uma grafite 05 com a pontinha mínima lá, que mal dá para enxergar, não tem como avaliar seu exercício. Então, faz de forma com que possa ser legível, para eu estar corrigindo, analisando e colocando, proporcionando a nota para vocês. Aí, como que vai funcionar isso? No final do semestre, a gente vai somar, né? Cada lista de exercício vale de 0 a 10, a gente soma a nota que vocês têm de lista de exercício, dividido pela quantidade de lista de exercício e calcula essa média. Dentro disso, quem ficar de PF ou alguma outra coisa, a gente vai ver o que precisa ser feito para estar auxiliando essa pessoa. Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma um pouco mais dinâmica e à distância. Então, vamos começar. A lista de exercício é assim, eu tirei do livro, que você está lá na ementa da disciplina, que chama Bolestet, Introdução à Análise de Circuitos, na 12ª edição. Aí, o que eu fiz? Eu removi, né? Separei a parte que tem a parte dos exercícios, capítulo 5 e tal, e selecionei os exercícios. Como vocês podem ver, os exercícios selecionados estão ticados em vermelho. Então, vocês vão fazer apenas esse exercício. Neste livro, por questão de diagramatura e tal, eles colocam o título da questão e pedem para você ir lá na figura 5.86. Aí você vai rodar lá na figura 5.86, ó, que é as figuras da questão 2, e resolver apenas estes circuitos que estão assinalados, tá bom? Tipo aqui no caso desse exercício da lista 5, eu quero que vocês resolvam apenas a letra A e a letra C desse exercício. E aí vocês vão fazer bonitinho, como vocês sempre fazem, no caderno, tira a foto, não precisa copiar todo o enunciado, mas vocês colocam lá, lista do capítulo 5, questão número 2, letra A, desenha o circuito e desce o sarrafo na solução do sistema, tá? Faça tudo passo a passo, evite pular etapa, porque se eu não entender o que você está fazendo, como que eu vou estar corrigindo, né? E vocês são bastante, então vamos fazer certinho para dar tempo de eu estar acompanhando vocês. Então assim vai ser os exercícios.
Para facilitar, eu preparei esse slide onde eu vou estar trabalhando com vocês a parte da teoria. São slides, são das figuras do livro, tá? Então, do capítulo 5 do livro do Bolestad, sobre análise de circuitos. Então, vamos lá. Aqui. O livro que vocês usam é esse, ó. Análise de circuito, Bolestad, com essa capinha aí. Nessa versão que eu vou estar atualizando. Então, primeiro eu vou fazer com vocês a parte da associação de resistores série, depois vou fazer paralelo, e na próxima aula, que é semana que vem, a gente vai ver a parte da associação mista de resistores e mais alguma coisinha. Primeiro, circuito série. Quando a gente vai fazer análise de circuito, a parte fundamental é a gente saber o que é cada coisa de circuito. Por exemplo, aqui, eu vou pegar uma canetinha verde para mim poder estar ticando. Nessa etapa aqui, ó, que eu assinalei para vocês de verde, eu tenho a fonte de alimentação. O que é essa fonte de alimentação? É uma força que vai impulsionar o fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado de elétrons a gente conhece pelo nome de corrente elétrica. Então, quando eu vejo aqui ó, um E, como vem o livro traduzido do inglês, né? E de energy e tal, a gente usa muitas vezes V em português ou U, que vocês aprenderam no ensino médio, símbolos de tensão medidas em volt. Ela vai ter uma parte positiva e uma negativa. Nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar com corrente contínua, tá? Então, a gente tem aqui o sentido convencional da corrente, onde a corrente sai do polo positivo da bateria, percorre todo o circuito e termina no polo negativo. E tem aqui em preto o sentido. E temos aqui assinalado em vermelho o sentido real, que seria por onde realmente esse fluxo de elétrons está passando. Aqui, ó, todo tortinho, a gente tem um resistor. Esse resistor é um elemento que se opõe à passagem da corrente, tá? Ele vai dificultar a passagem dessa corrente. Todo resistor, ao ser percorrido por uma corrente, gera uma queda de tensão no sentido oposto ao sentido da corrente. Mas na prática, como que isso funciona? Tem gente que gosta de fazer, ó, igual tá aqui no livro. Vou até dar um zoom aqui para facilitar. Gosta de fazer igual tá aqui no livro. Onde a corrente entra, que seria nessa parte aqui, ó, onde a corrente entra e tal. Aqui a pessoa coloca um sinalzinho de mais. Onde a corrente sai, coloca um sinalzinho de menos. Eu, particularmente, acho mais simples a gente trabalhar com a setinha. O que é a setinha? A setinha indica o sentido da queda de tensão, sempre no sentido oposto à passagem da corrente. Se a corrente está entrando no resistor, a queda de tensão é no sentido oposto, onde na parte inferior da setinha eu tenho a parte negativa e na parte superior, onde está a cabecinha da flechinha, eu tenho a parte positiva. Isso vem da definição lá da queda de tensão. Então, todo resistor, ao ser percorrido por uma corrente, gera uma queda de tensão no sentido oposto ao da passagem da corrente. Então, se a corrente está entrando, a queda de tensão tem que ser no sentido oposto, saindo. Como vocês podem ver aí. E isso vem lá da lei de Ohm. Vocês devem ter aprendido, né, aquele triângulozinho. Deixa eu dar um zoom aqui, fazendo esse pedacinho aqui. E a gente conversa sobre ele. Onde você tinha aqui um triângulo, colocava a tensão em cima, resistência e a corrente, que é a tal da lei de Ohm, URI, né? Tensão igual a resistência vezes corrente. Quando tá aqui na lateral é vezes, quando tá ali é dividido. Aí o que eu quero saber eu tampo, sobrando o que eu vou encontrar. Tipo, se eu quero tensão, eu pego resistência vezes corrente. Se eu quero a corrente, eu pego tensão dividido pela resistência. E se eu quero resistência, tensão dividido pela corrente. Isso aí o pessoal já vem desde lá do ensino médio. Não mudou nada. Então, esse aqui é o jeitão das fontes que a gente vai usar em circuito elétrico. O que eu tenho aqui de diferente?
Notem que eu tenho aqui, ó, onde eu estou assinalando, uma parte maiorzinha, a barrinha maior. Essa barra maior simboliza o terminal positivo dessa bateria, porque a corrente contínua a gente pode fazer analogia como se fosse uma bateria. O terminal positivo e a parte menor, o terminal negativo. Na bateria, a tensão é no sentido da corrente, ó, do menos para o mais. Essa é a tensão que eu vou ter na bateria. O livro chama de E, a gente pode chamar de V, é a mesma coisa, tá? Simbolizando tensão elétrica medida em volts. Se a corrente entra pelo terminal negativo saindo pelo positivo, tensão positiva. Se a corrente está no sentido inverso, tensão negativa. Dependendo dessa combinação, a gente vai ter a queda de tensão em cima do resistor. Nota nessa figura que a corrente está entrando da esquerda para a direita nesse resistor, de forma com que eu vou ter uma queda de tensão no sentido oposto ao da passagem da corrente. Nesse sentido aí que vai ser a minha queda de tensão. Então, aqui a gente tem um exemplo de um circuitinho, ó. Eu tenho aqui a fonte. Vou ticar vocês para poder estar mostrando o que a gente está fazendo. Vou pegar um marca-texto amarelo. Tenho aqui marcado em amarelo a fonte de alimentação. Normalmente o livro ele gosta de colocar uns pontinhos chamado A, B, C aqui nessas quininhas, ó, ponto A, ponto B, ponto C, para a gente saber qual ponto o circuito está falando. Então, quando ele fala em ponto A, ele está falando toda essa parte aqui, ó, que está entre o resistor e o terminal positivo da fonte de alimentação. Parte B, todo esse fiozinho aqui, ó, que está entre o resistor R1 e o resistor R2. E a parte C, do resistor R2 até finalizar lá na fonte de alimentação. Então, por isso que eles colocam essas letrinhas aí, A, B e C. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho nessa figura a corrente partindo da fonte. A corrente partindo da fonte e percorrendo por R1. Ao chegar em R1, vai ser gerada uma queda de tensão no sentido oposto a essa corrente. Se aqui é resistor R1, eu tenho que vai ser uma tensão V1. Aí a corrente vem, continua passando até chegar aqui em R2, a corrente está passando. Vai gerar uma queda de tensão no sentido oposto, que a gente vai lá e vai chamar ele, se é R2, vai ser a tensão V2. O que a gente nota no circuito série é que a corrente percorre todos os elementos do circuito através de um caminho fechado, de um único caminho. Não tem um outro caminho por onde essa corrente possa passar, ela não se divide, não se bifurca, é só esse único caminho aí, onde ela percorre todos os elementos do circuito. Então a gente pode falar que para circuito série, a corrente ela vai ser a mesma. Então, vou pôr aqui em circuito série, a corrente é a mesma para todos os elementos do circuito. Isso a gente tem no circuito série. Agora eu vou diminuir o zoom aqui e vamos analisar aqui, ó. Essa parte de baixo, essa estrelinha aí, ó. Se a gente pega e vai analisar essa estrelinha, a gente tem algo que é diferente. Por quê? Porque nessa estrelinha, ó, se a corrente passar aqui por R1, igual eu tô passando no sentido amarelo, chega no ponto B, ela tem dois caminhos. Ou ela passa por R3 ou ela passa por R2. Não tem como eu saber por onde ela vai passar. Se não tem como eu saber se tem um caminho, se tem uma bifurcação, não é circuito sério. Aí já vai ser outro tipo de associação de componentes para circuito elétrico. Então, no primeiro exemplo, eu tenho que R1 e R2 estão em série. Série quer dizer que vem um após o outro. Nessa parte, eu tenho o circuito visto pela fonte. Então, sempre que a gente está analisando o circuito,
É como se aqui onde está esse olho, ó, tivesse a fonte de alimentação, o terminal maior, o terminal menor, integralizado entre esses dois pontos. É como se eu enxergasse, olhasse, visse esse circuito a partir da fonte. E para a fonte, é como se não tivesse dois resistores, ela enxerga como se fosse apenas um resistor equivalente. Então, na associação série, eu vou ter que o resistor equivalente, que a gente chama de R total, ele vai ser a soma algébrica mesmo de R1 mais R2. Soma algébrica mesmo. Então, ele vai somar R1 mais R2. Mas, professora, se tiver uns 20 resistores em série, soma tudo. Soma tudo. Isso ele chama de resistor equivalente. Então, olhando aqui, ó, sendo... Perdão. Se aqui fosse o olhinho, ó, aqui a pupila e tal, se a gente estivesse olhando a partir daí, eu teria que para a fonte, ela não enxergaria dois resistores, enxergaria esse circuito equivalente que substituiria a associação daqueles dois resistores. Professora, para que a gente tem que saber circuito série paralelo? Simples. Alguns momentos vocês vão ter que fazer cálculos em malhas, que são vários circuitos que são alimentados, onde para você chegar no nível de corrente que vai percorrer o nível de tensão, você tem que ter o resistência equivalente. A partir da resistência equivalente, você soluciona aquela análise de circuito. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, ó. Tenho essa associação de resistores e está me pedindo para fazer o cálculo da queda de tensão e da corrente sobre cada um resistor. Qual que é a corrente que passa aqui? Eu não sei. Aí a gente vai ter que usar a famosíssima lá lei de Ohm. Porque nota o seguinte, eu sei que a queda de tensão em cima de R1 é a corrente multiplicada por R1. Só que eu não sei o valor dessa corrente. Mas como o circuito está em série, eu posso calcular o valor dessa corrente da seguinte maneira. Então, vamos lá. Calcular da seguinte maneira. Eu posso fazer a associação do resistor equivalente desses resistores. Então, eu vou ter que o resistor RT vai ser igual a R1 mais R2. A letra aqui não ajuda. Mais R3. Vou só apagar esse R2 que ele ficou estranho, né? Aê, R2. É hoje, é hoje, é hoje. Vamos lá, 2. Mais R3. Então, tem que o meu resistor total, RT, ele vai ser igual à soma de tudo isso aí. Que a gente vai pôr como resistor equivalente. Vou pôr aqui para digitar, que eu acho que vai render melhor, hein? Então, eu vou ter que o meu RT, opa, pequeno assim também não. Página inicial, vamos pegar lá a parte de título. Clica aqui em cima e vou pôr como título 1, que a fonte fica grande. Vou ter o seguinte, com o meu resistor total, no RT, ele vai ser igual à associação de resistores, que vai ser o R1 mais o R2 mais o R3. Soma algébrica mesmo. Então, esse resistor total, ele vai ser igual. Qual que é o valor de R1? R1 vale 2 ohms. Qual que é o valor de R2? 1 ohm. Qual que é o valor de R3? 5. Então, vai ser igual 2 mais 1 mais 5. R1 vale 2, R2 vale 1 e o R3 vale 5. Tudo isso ohm, que vai dar 8. Ohms. Então, o que a gente tem aqui?
a resistência total do circuito. Se eu tenho a tensão total do circuito e ter a resistência total do circuito, eu consigo calcular o valor da corrente total do circuito. Aí eu vou ter que o valor da corrente total do circuito, meu IT, vai ser igual tensão, V, dividido pela resistência total, que a gente já calculou, chamado de RT. Fazendo esse cálculo, tem o seguinte, o valor da minha tensão é 20 volts, dividido por 8 ohms que a gente tinha encontrado. E aí, pegando a calculadora, a gente vai fazer a divisão. 20 dividido por 8 dá 2,5. Então, esse é o valor da corrente, que vai ser igual a 2,5 ampere. Achei o valor da minha corrente. Se eu achei o valor da corrente, eu consigo calcular qual que é a queda de tensão em cima de cada um desses elementos. Por quê? Porque a gente tinha definido que sempre que uma corrente percorre um resistor, vai gerar uma queda de tensão no sentido oposto. Então, aqui, ó, em cima de R1, vou ter a queda de tensão chamada V1. Então, vamos resolver esse aqui. Qual que é o valor de V1? A gente vai ter que V1 vai ser igual. Tensão é igual corrente vezes resistência. A corrente vai ser o IT, que é igual a I, porque é uma corrente só que circula, tá? Vou até tirar esse T daqui para não confundir. É só I, tá? Por quê? Porque a corrente no circuito sério, ela percorre todos os elementos. Então, é uma corrente só. Então, ela vai ser igual essa corrente multiplicado pelo valor da resistência R1, que é o que eu estou estudando. Então, eu tenho que a corrente vale 2,5 vezes o valor da resistência R1, R1 vale 2. Eu tenho que a queda de tensão em cima de R1 vai dar 2,5 vezes 2, 5 volts. Então, eu já achei a queda de tensão em cima de V1. Aí, vou lá calcular a queda de tensão em cima de V2, de R2, que vai ser chamado de V2. Vai ser igual a corrente total do circuito vezes a resistência R2, que vai ser igual a 2,5, que é o valor da corrente, vezes o valor da resistência R2 é 1 ohm, então, vezes 1, que vai dar igual a 2,5 volts. Beleza? E, por fim, eu vou ter o V3. Vamos colocar no mesmo estilo de título, né? Que aí já deixa a fonte grande. V3 vai ser igual à corrente do circuito, que é a mesma, vezes o resistor R3. Nisso daí, eu vou ter 2,5, que multiplica. R3 vale 5 ohms, vezes 5. Então, 2,5 vezes 5, a gente tem 12,5 volts. Então, a gente vai ter lá 12,5 volts. Isso aqui, ó, é o cálculo da queda de tensão em cima de cada um desses elementos. Mas, professora, ouvi falar que tinha um carinha chamado Kirchhoff, que ele inventou uma lei aí chamada de lei das malhas. Como que é esse rolo? Kirchhoff, ele analisando o circuito, quando ele ainda era aluno, tá? Ele estava estudando graduação, ele percebeu que numa malha, ou seja, num caminho fechado que a corrente percorre, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Então, como a corrente está no sentido da tensão da fonte e as quedas de tensão em cima do resistor estão no sentido oposto, ele pensou o seguinte, ó, a somatória, né, a soma das tensões em uma malha devem ser zero. Aí ele foi fazer a conta, mas como que isso funciona? Foi assim, ó. Ele pegou e fez assim, falou, cara, eu tenho a tensão da fonte, vou chamar ela de V. Positiva porque ela está no sentido da corrente. Tudo que tiver no sentido da corrente, a gente adota como positivo. E tudo que tiver no sentido oposto ao da passagem da corrente, ou seja, que a setinha está no sentido contrário, chama de negativo. Aí ele vê aqui, pá, o E, a V da fonte aqui é positivo. Aí chega em R1, vai ter uma queda de tensão no sentido oposto ao da corrente. Então, vai ser menos V1. Aí ele vem lá, menos V1. Chega no R2 e no R3 de forma semelhante.
Queda de tensão, sentido oposto da passagem da corrente. Menos V2 e menos V3. Menos V2, menos V3 tem que ser igual a zero. Trocando isso em miúdos, ou seja, trocando isso em valores, ele falou assim, olha, a tensão lá na fonte é 20 volts. Menos tensão V1, 5 volts, menos tensão V2, que é 2,5, menos tensão V3, que é 12,5, tem que ser igual a zero. E se a gente fazer essa conta e somar na calculadora, realmente atende isso daí. Então, quando você faz análise de circuito, você aplica essa lei de Kirchhoff para verificar se você fez a conta certa. Se um desses valores estivesse diferente, aí você tinha que revisar o cálculo para ver, tá bom? De forma semelhante ao que foi feito lá, é feito aqui, olha só. Aqui a única coisa que muda é que a fonte está no sentido invertido, tá? Ela está no sentido contrário, mas isso não dificulta nada, ó. A corrente, ela vai estar percorrendo o circuito aí no sentido da fonte, ó. No sentido do polo positivo, percorrendo todo o circuito até chegar lá no alvo dela, que é o polo negativo. Tá bom? E em cada elemento vai ocasionar uma queda de tensão de forma semelhante ao que a gente já calculou agora há pouco. Alguns momentos, então o que o pessoal gosta de fazer na análise de circuito? Eles gostam de estar brincando com some ou tensão, ou corrente, ou resistência. No caso desse exemplo aqui, o que está fazendo? Eu tenho um circuito, pá, o circuito tá aqui bonitinho, lindo, formoso. Ele tem uma tensão que ele não fala qual que é essa tensão aqui da fonte, ele não fala, ele quer que a gente descubra. E fala que a resistência total vale 12 kΩ, beleza? E aí ele quer saber o valor de R1, e ele forneceu o valor de R2, que vale 4 kΩ, forneceu o valor de R3, que vale 6 kΩ, e falou que uma corrente que percorre esse circuito, ela tem 6 mA. De posse dessas informações, é possível realizar o cálculo do valor da tensão da fonte, queda de tensão em cima de cada elemento e descobrir o valor de R1. Então, vamos começar a aumentar a fonte aqui para dar certo. Então, para a gente calcular o valor da tensão aqui em cima do E, eu vou ter que a tensão em cima do E, ou seja, o V total, ele vai ser igual a resistência total multiplicado pela corrência total. A resistência total, que a gente vai chamar de RT, multiplicado pela corrente total, chamada de I. Fazendo essa conta, a gente vai ter que a resistência total é 12 kΩ. Vou pôr só 12K. E a corrente é 6 mA vezes 6 M menor ampere. O que isso significa? Quando é mili, é como se eu tivesse um número que fosse digitado da seguinte forma: miliampere é igual a 10 elevado, a menos 3. Isso aqui equivale a miliampere, enquanto que o quilo-ohm, ele não pegou o título da... Ah, ele tá como o negócio tá. O quilo equivale a 10 elevado ao cubo positivo. Então, o miliampere vai se, vamos assim dizer, anular, com o quilo, tornando aí 12 vezes 6 o valor que a gente vai estar procurando, que vai ser igual 12 vezes 6, 12 vezes 6 dá 72, que vai ser igual a 72 volts. Por que não tenha, tipo assim, milho, alguma coisa? Porque como a gente já havia falado daqui a pouquinho, o quilo é 10 ao cubo positivo e o milho é 10 elevado a menos 3. Então, quando a gente tem uma multiplicação de números com potência da base 10, a gente faz a multiplicação, conserva a base 10 e soma os expoentes.
Se eu somar 10 elevado ao cubo positivo com, tipo assim, o 3 positivo com o 3 negativo vai dar 0. E todo número elevado a 0 vale 1. Logo, vai dar só 72 aí o valor da tensão total. Então, eu achei o valor da minha tensão total. Aí, agora, ele está querendo o valor da resistência R1. Para mim achar o valor dessa resistência R1, eu tenho o seguinte. Vamos botar a corzinha aqui. Tá, uma corzinha boa. Então, eu vou ter que o valor da minha resistência, lá pelo teorema que a gente falou, do análise de circuito em série. No circuito em série, a resistência total é a somatória do valor das resistências. Eu tenho que a resistência total, meu RT, ele vai ser igual R1 mais R2 mais R3. Até aqui a gente tá beleza. O RT, ele me deu o valor. Ele falou que vale 12 kΩ. Aí, mais o R1, eu não sei quanto que é não, tá? Ali vou deixar como R1, mais o R2, ele tá me falando ali que o R2, ele vale 4 kΩ. 4K, mais o R3 que vale 6K. E aí, fazendo essa análise, a gente vai achar o valor aí da resistência. Lembrando que aqui não é mais, tá? Aqui é igual. Então, a resistência total é igual à somatória das resistências. Reescrevendo essa igualdade, eu vou ter o seguinte. R1 vai ser igual a 12K. O 4K estava do lado de R1. Quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo. Então, o que está positivo fica negativo. Menos 4K, menos 6K. 6K é a mesma coisa. Fazendo essa soma algébrica, a gente vai ter que 12 menos 4 menos 6 vai dar 2K. E esse é o valor da resistência de R1 segundo a análise de circuito. Quando eu estou fazendo o cálculo da fonte, eu tenho que saber o seguinte. Eu somo as fontes quando elas estão em série. E aí ela vai somar positiva ou negativamente, dependendo do sentido dela. Se elas estiverem todas no mesmo sentido. Se elas estiverem todas no mesmo sentido, do positivo para o negativo, é como se eu tivesse uma única fonte, que seria a somatória das tensões delas. Agora, se eu tenho elas no sentido oposto, mesma coisa. É como se eu tivesse uma fonte de tensão equivalente no sentido oposto. Kirchhoff, ele nasceu na Prússia, né, hoje território da Rússia, e depois foi para a Alemanha, e ele estudou algumas coisas, entre eles, né, a princípio de funcionamento das coisas elétricas, princípio de funcionamento da eletricidade. E estudando, já em 1845, ele estabeleceu algumas leis como estudantes que a gente usa até hoje, tá? Então, se vocês querem deixar o nome de vocês na história, faça alguma coisa importante aí. Ele percebeu o seguinte, que numa malha, que é o caminho fechado por onde percorre a corrente, a somatória das quedas de tensões deve ser igual a zero. A gente até já falei com isso antes, e a gente vai usar isso nas soluções de circuitos elétricos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse circuito e aí eu quero saber qual que é essa tensão Vx entre os terminais A e B. Se a gente usar a lei de Kirchhoff, a gente vê que num circuito fechado, a somatória das quedas de tensão tende a ser igual a zero. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma, ó. Entre o ponto A e o ponto B, é como se eu tivesse uma fonte imaginária, que pode ser nesse sentido ou no sentido oposto, dependendo. E aí, se eu fazer a somatória das quedas de tensão, tem que ser igual a zero. Arbitrando aqui, eu tenho a tensão nesse 12 volts nesse sentido. Tensão nesse sentido. Aqui, ó, no ponto B, a tensão está no sentido contrário, então vai ser uma queda de tensão. Então, se a gente pegar e trocar isso em miúdos e colocar isso em texto, é como se eu tivesse o seguinte, pela lei de Kirchhoff das tensões, que eles chamam de LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem o seguinte, vou pôr só no...
A primeira tensão de 12 volts está no sentido positivo, porque eu estou arbitrando nesse sentido, então eu vou pôr positivo, mais. Esse Vx que eu não sei o que é, não sei, vou pôr mais. Mas esse 8 está no sentido contrário, a tensão fornecida com ele está no sentido contrário do que eu adotei o sentido horário aí. Está no sentido contrário, vira menos 8. Fazendo essa soma aí, tem que ser igual a zero. Isso aí só vai ser possível se 12 mais Vx menos 8 igual a zero, só é possível única e exclusivamente se o Vx for igual a 2. Menos 2, melhor dizendo, né? Se o Vx for igual a menos 2. Por quê? Porque de 12, menos 2 e menos 8 vai dar zero. Aí a conta fica verdadeira. Nesse sentido. Agora eu tenho um circuito que ele tem duas malhas. A primeira malha, chamada de 1, é como se eu percorresse esse caminho que eu marquei em amarelo aí. Essa é a primeira malha. A segunda malha, chamada de 2, é como se fosse esse caminho aí que está marcado em verde. Então, dentro de cada caminho, se eu aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, onde a somatória das quedas de tensões numa malha fechada vai ser igual a zero. Então, eu tenho aqui nesse circuito, vamos lá ver como que é a análise aqui. Se eu somar as quedas de tensão nessa malha, tem que ser igual a zero. Vou colocar o sentido das quedas de tensão segundo o sinal que está posicionado. Ó. A tensão está nesse sentido, a queda de tensão aqui está no sentido sempre do negativo para o positivo, negativo para o positivo e negativo para o positivo. Adotando o sentido horário, o que é sentido horário? Eu vou fazer a minha análise nesse sentido em azul que eu estou ticando aí. Eu vou ter o seguinte. Os 60 volts aqui do começo vai ser positivo. Menos os 40 volts vai ser negativo, porque ele está no sentido oposto ao sentido convencional que eu adotei. O Vx, que eu não sei também, vai ser no sentido negativo, porque ele está no sentido oposto. Então, Vx vai ser negativo, mas o 30 vai ser positivo, porque ele está no sentido do que eu arbitrei, do menos para o mais. Então, o 30 é positivo. Fazendo essa somatória aí, tem que ser igual a zero. Isso só vai ser verdade se o meu Vx for igual a 60 menos 40, sobra 20. Mais 30 dá 50. Então, se o meu Vx for igual a 50, dá certo. Então, como que eu faço essa análise? Eu tenho nesse ponto aqui que eu vou ticar em amarelo. 60 positivo, menos 40, sobra 20. Menos 50, que foi o que a gente achou aqui, era 20 positivo, menos 50 sobra 30 negativo. Só que esse 30 aqui é positivo. 30 positivo com negativo, zero e dá certo. O mesmo vale para o outro circuito. Vou seguir aqui até chegar a algo que seja diferente. Tá. Esse circuito aqui. Algumas vezes os circuitos eles podem vir com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é símbolo de terra. Em outras palavras, é a mesma coisa de dizer que esse ponto aqui é o mesmo ponto desse aqui. É como se tivesse um fio conectando daqui até lá do outro lado.
E eu falo para o circuito que nesse ponto eu vou ter 0 volts de tensão. Isso que significa esse símbolo aí de terra. Ó, o terra simboliza 0 volt e que significa o mesmo ponto. O circuito ele pode ser desenhado de 3 maneiras. Como assim? Eu posso desenhar o circuito de forma convencional, o R1 de um lado, o R2 na quina do quadrado. Posso desenhar os dois no mesmo lado do quadrado e, por fim, posso desenhar também o mesmo circuito. Ó, a fonte ligada no zero, sobe, vem R1, ponto B e o R2 que termina no zero. É como se esses pontos aí eles estivessem interligados. Esse aqui fosse interligado a isso aqui. Pessoal, com a aula até aqui, vocês já são capazes de resolver a lista de exercício do capítulo 5, tá? Então, dá uma paradinha no vídeo, vai lá, resolve, tá com alguma dúvida? Dá uma olhadinha se não tem um exemplo resolvido no capítulo 5 do livro do Bolestad com algo semelhante e a partir daí vocês seguem. Agora eu vou falar um pouquinho de circuitos em paralelo. Um circuito está em paralelo quando ele está do ladinho do outro. Mas como que eu vejo isso assim de uma forma bem fácil de explicar? Ó? Imagina que por aqui está vindo uma corrente elétrica, eu vou chamar de I. Quando ela chega num ponto, que é nesse pontinho A aqui, ela chegou aqui nesse pontinho A, onde ela tem 2 caminhos por onde ela vai passar, a gente fala que o elemento está ligado em paralelo. E são vários tipos de associação em paralelo. Ó, pode ter 3 elementos ligados no mesmo potencial, que é a mesma coisa de ser desenhado dessa forma, que é a mesma coisa de ser desenhado dessa outra forma, tá? As 3 situações estão em paralelo. Por quê? Porque quando a corrente chega nesses elementos, ela vai se dividir. Como que eu determino a resistência equivalente no resistor em paralelo? A resistência equivalente, ela é determinada da seguinte forma, a gente tem que o R equivalente, ele vai ser igual, melhor dizendo, né, 1 sobre o R equivalente. Já vou fazer direito aqui, que é para dar certo. 1 sobre o R equivalente é igual à somatória do inverso das resistências. Isso o pessoal chama de condutância. Então, o inverso da resistência, porque a resistência é a capacidade que o elemento tem de se opor à passagem da corrente. Já a condutância é a capacidade que o meio tem, né, de facilitar a passagem da corrente. Então, eu tenho que somar as condutâncias. No caso, vou somar o inverso das resistências. 1 sobre R1, R equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais, e assim vai indo até 1 sobre Rn. Nota que a gente está fazendo a somatória na forma de fração. Forma de fração. Porém, o pessoal usa um macete que faz a coisa ficar mais fácil. Quando a gente vai comer bife, a gente não come o bife inteiro de uma vez, a gente corta em pedaços. Aí o pessoal gosta de fazer o circuito também em pedaços. Então, para calcular o R equivalente, que chama de R equivalente, eles usam a seguinte forma. Vai ser igual o produto dividido pela soma. Como que é assim, ó? Eu vou ter o R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, aqui em cima eu tenho o produto e embaixo eu tenho a soma. Se eu fazer isso na calculadora, o produto dividido pela soma, eu vou encontrar o R equivalente sem precisar fazer aquela soma de fração que às vezes dá um trabalho do caramba. Então, esse macete aqui é muito empregado aí no cálculo de associação paralela de resistores. O que eu tenho de comum na associação em paralelo de resistores? Ó, se eu estivesse olhando desse ponto de vista aqui, é como se a tensão, a diferença de potencial, a tensão V, é a mesma em cada terminal. Se a tensão é a mesma, vai ser diferente o valor da corrente. O valor da corrente elétrica vai ser diferenciado
sobre cada elemento do circuito baseado na lei de Ohm, onde temos que corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Como a resistência cada uma vai ter um valor, a corrente vai ter valores diferentes. Ó, na análise desse circuito aqui, para a gente poder estar fazendo, a gente tem que ter vamos assim dizer, um olho de Tandera, uma visão especial para ver como que a gente resolve. A gente resolve primeiro esses dois resistores aqui equivalentes, depois o equivalente desse com esse, e por fim o equivalente resultante desse com esse último, tá bom? Então aí a gente vai ter um jeitinho fácil de fazer resolução desse sistema. O Kirchhoff, eu falei para vocês que ele havia feito algumas leis. A lei de Kirchhoff para as tensões diz que no circuito fechado a somatória da queda de tensão tem que ser igual a zero. Só que ele fez também uma lei que é chamada de lei dos nós ou lei das correntes. Ele fala o seguinte: em um nó, num pontinho, a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. Mas como que é isso? Ó? Aqui eu tenho um nó. O nó vai ser esse pontinho azul aqui que eu circulei de amarelo. Isso é um nó. Aí Kirchhoff, ele pegou e falou assim, cara, a somatória das correntes que entra no nó, aqui quem está entrando é I1, tem que ser igual à somatória das correntes que saem do nó, I2. E aí ele estabeleceu a lei que a gente usa bastante, chamada de lei dos nós. Então, por exemplo, nesse entroncamento maior aqui, ó, a gente tem o seguinte, tá entrando I1 e I2 no ponto A, ele está perguntando qual que é o valor de 3. Pela lei de Kirchhoff dos nós, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, 2 mais 3 tem que ser igual a I3, vai dar 5. Então, a gente vai ter aí que o I3 vai ter que valer 5 para satisfazer 5 ampere. Opa, falo ampere, desenho volt. 5 ampere para satisfazer a lei de Kirchhoff das correntes. Se está entrando 5 ampere, está entrando 5 ampere e aqui está entrando 1 ampere, o I4 vai ser a somatória disso, 5 mais 1, 6. Isso só é válido se aqui no I4 a gente tiver 6 ampere. Desenhar direito, né? A letra que não ajuda. 6 amperes. E assim sucessivamente. Olha esse circuito aqui, ó. Eu vou ter uma corrente 5 ampere que chega aqui. Essa corrente 1 é a mesma corrente que passa em 3. Essa corrente 2 é a mesma corrente que passa aqui em 4. Por quê? Porque R2 e R4 estão em série. R1 e R3 estão em série, então vai ser a mesma corrente, embora ela se divida aqui no nó A e no nó e se junta novamente aqui no nó D, formando novamente a corrente inicial. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ele está pedindo para a gente calcular as correntes que a gente não tem valor. Então, vamos calcular as correntes que a gente não tem valor. Para o nó A. Então, vou colocar aqui em cima o nozinho A. Para o nó A, eu tenho o seguinte, que a corrente I3, ó, tá entrando 10 e tá saindo 12 no ponto A. Vou colocar aqui o nó A, que é o nozinho no ponto A. A gente vê, pela lei de Kirchhoff das correntes, que a somatória das correntes que entram tem que ser igual a somatória das correntes que saem, ó. Tá chegando 10 ampere e tá saindo 12. Isso só é possível se no I3 estiver chegando... Se aqui no I3 estiver chegando 10 para 12, 2 ampere. Aí torna certo esse nó. Lá no B, nozinho B aqui em cima. Nó B aqui, nesse nó B que a gente vai estar analisando agora. Tá chegando 12 ampere. No I5 tá saindo 8 ampere. A somatória das correntes que chega tem que ser igual à somatória das correntes que saem. Isso só é possível se no I4 ali, ó, 5, 12 menos 8
4. Se ali no I4 for 4 ampere de corrente que está saindo. Desculpa. É corrente que está saindo, tem que estar nesse sentido. Aqui no I3, a corrente tem que estar nesse sentido, chegando. No ponto B tem que estar saindo a corrente 4 para dar certo. Vamos aqui no ponto C. No ponto C, tá falando o seguinte, ó. Aqui tá chegando a I4 que vale 4 ampere e tá saindo uma que vale 2 ampere. Como que é isso? Isso só é possível se aqui no I6 sair uma corrente de 2 ampere. Isso tudo pela lei de Kirchhoff. E por fim a gente chega no ponto D. Tá chegando 8 ampere pela I5, tá chegando 2 ampere pela I6. A I7, a última corrente, tem que ser 8 mais 2, 10 ampere. Então, isso que é a lei de Kirchhoff dos nós. A somatória das correntes que entram no nó tem que ser igual à somatória das correntes que saem do nó. Tá. Eu mostrei para vocês que quando as fontes de tensão elas estão em paralelo, em série, eu somo a tensão. Porém, quando a fonte está em paralelo, não tem como eu somar a tensão. A tensão que vai estar mandando, ou seja, a tensão equivalente, é a maior tensão da fonte. A fonte maior que está mandando tensão para o circuito. No caso aqui, se eu fosse medir, equivaleria a uma fonte de 12 volts, porém, onde eu dividiria a corrente. Metade da corrente passa pela fonte E1 e a outra metade da corrente passaria pela fonte E2. Por que metade? Porque elas têm a tensão igual, elas dividem. Quando o circuito está aberto e quando eu tenho curto-circuito, beleza. Quando eu tenho circuito aberto, eu não tenho corrente. Por quê? Porque eu tenho diferença, eu tenho nível de tensão, mas não tem corrente. Esse circuito aberto acontece muito nas tomadas da casa da gente, sem aparelho ligado. Tenho lá uma tomada, não tem nada ligado, eu tenho tensão ali. Se eu medir, eu vou ter 127 ou 220, dependendo da tensão de alimentação ali da tomada. Porém, eu não vou ter corrente, porque eu não tenho aparelho ligado. Agora, se eu ligo um aparelho, se eu faço um curto-circuito, aí o que acontece? A tensão vai a zero e a corrente tende a infinito. Por isso que dá fogo, desarma disjuntor e por aí vai. Então, se eu estou analisando o circuito está aberto, eu vou ter só tensão, a corrente vai ser zero. Agora, se eu estou analisando o circuito e tem um curto-circuito, aí a tensão tende a zero e a corrente tende a infinito. Nesse caso aqui, eles colocaram um fusível. Fusível é um dispositivo eletrônico não, mas material mesmo, que é feito de um material onde ao passar corrente por ele, ele se aquece. E aí eles colocam a espessura desse material segundo o nível de corrente que eles querem que passe. Por exemplo, eu tenho fusível de 1 ampere. Se passar corrente menor que 1 ampere, ele permanece lá tranquilo. Agora, se a corrente for superior a 1 ampere, dado determinado intervalo de tempo, ele se derrete rompendo o circuito. Então, é como se a gente colocasse uma válvula de escape, um ponto de fuga, para não permitir que danifique os aparelhos. Se eu tenho uma resistência de 2 ohms e, de repente, essa resistência é curto-circuitada, é como se eu não tivesse mais diferença de potencial. E pela lei de Ohm, a gente não tem que tensão vai ser igual a corrente vezes a resistência. Eu vou ter que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Se a resistência tende a zero, não vou ter tensão e a minha corrente vai tender a infinito. Aí vai dar o curto-circuito, que é o pipoca, o foguinho que o pessoal vê aí, já se assusta, tá bom? Então, a gente usa o circuito aberto para ver a tensão naquele ponto do circuito. Beleza, acabou. Pessoal, hoje foi só uma aula introdutória, eu peguei a matéria na sexta-feira e eu tentei, de alguma forma, trazer para vocês aí uma introdução, para você estar dando início aí
E a alergia não ajuda, né? Na disciplina de eletricidade aplicada. Nas próximas aulas eu vou resolver melhor, vou preparar melhor o conteúdo para a gente estar trabalhando junto. Então vocês vão fazer as duas listas de exercício do capítulo 5 e do capítulo 6. Qualquer dúvida manda para mim lá no sistema chamado Moodle. E a partir daí a gente vai estar atuando para estar ajudando vocês, tá bom? Um abraço, espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula.